É hora de abraçar a nossa essência, porque com essa ferramenta poderosa que é a nossa própria essência, isso pode ajudar muito no combate dos nossos bloqueios, dos nossos traumas e desses pensamentos e angústias que nos tomam na vida adulta. Ao voltar a olhar para o meu verdadeiro eu, aquele que ainda não tinha sido moldado pelas circunstâncias da vida, eu consegui reencontrar um meio libertador de lidar com as angústias da vida adulta. Eu sou a Bia e esse é o Quando a Vida Começa aos 38. Um canal criado dentro da minha iniciativa Escolha a Vida para falar sobre a minha superação com a depressão e, com isso, tentar ajudar quem ainda está passando por esse processo da depressão. Se você conhece alguém que precisa desse tipo de conteúdo, compartilhe. Quem sabe a gente consegue ajudar um pouquinho. Eu sou a Bia. Eu já começo pedindo desculpas pela minha voz hoje. Ela tá um pouco falhada por uma tosse que eu tive esses dias, que foi terrível. Eu nem consegui gravar o vídeo no fim de semana passado por conta dessa gripe, dessa tosse. Eu ainda tô me recuperando dela. Mas agora eu já tô conseguindo pelo menos não tossir tanto entre uma fala e outra. Então vamos lá. Ainda falando da criança interior, esse exercício que eu fiz de voltar nas minhas lembranças e me reencontrar pequenininha, né? Reencontrar com a Bia pequenininha. Eu consegui, através desse exercício, também captar ali a essência dessa Bia pequenininha. A Bia de antes, a Bia que ainda não tinha sido moldada pelas circunstâncias da vida. Essa Bia era uma Bia muito espontânea e não tinha pré-julgamentos. Uma Bia feliz, apesar de algumas tristezas no momento em que a gente passava ali na infância. Mas, apesar de tudo, eu era feliz. Eu vivia sorrindo, eu vivia cantando, eu vivia dançando. E o que eu mais amava na vida era me conectar com pessoas. Conversar. E eu conversava com todo tipo de pessoa. Criança, adulto. Eu não olhava condição social nenhuma, eu não olhava quem era, como era. E quanto mais diferente, mais me chamava a atenção. Na escola eu conversava com todos os amiguinhos. E quando tinha um amiguinho ali na sala de aula que eu ainda não tinha conversado, não tinha conhecido, eu mudava até de carteira para poder sentar perto desse amiguinho, dessa amiguinha e fazer amizade. Para conseguir conversar e saber um pouco mais sobre ele ou sobre ela. Para poder conversar e escutar as experiências desse coleguinha, dessa coleguinha que eu ainda não tinha conversado. Tinha uma versão da Bia. Eu não era brava na escola nem encrenqueira, mas desde criança eu sempre fui a defensora dos fracos e oprimidos. Então, tinha uma versão da Bia que batia nos meninos. Mas eu só batia nos meninos que faziam bullying. Então, quando eu via um coleguinha sofrendo bullying, eu sentava o pau nos meninos. Mas é só um detalhe. E como eu disse, eu não só conversava com crianças, eu conversava com todo mundo. Como eu vivia no mundo, dizemos, pequeno, porque nós não tínhamos condições para viajar ou para ter experiências, né? Viver várias coisas. Então era conversando com essas pessoas, com essas crianças, escutando as suas experiências, seus sonhos, suas aspirações, as suas tristezas, as suas alegrias. Era através disso que eu conseguia ver um pouquinho mais do mundo, através do olhar de cada um, das suas vivências. Era onde eu conhecia um pouquinho mais do que é esse mundão de Deus.
E quanto mais diferente, mais me chamava a atenção. Por que essa pessoa é tão diferente? O que tem na vida dessa pessoa que faz que ela seja tão diferente assim de mim, na verdade, né? E nisso de gostar de me conectar com pessoas, de conversar com todos, eu sempre fui, desde criança, adolescência, adulta, alguém que respeitou muito cada pessoa, cada experiência, suas escolhas, enfim, cada um com a sua particularidade. E eu amava isso. Tem um episódio que eu me lembro de muito pequeno. Tinha uma senhorinha na rua de casa e ela morava com a sua filha. Mas desde pequena eu sempre fui muito sensível. E eu via aquela senhorinha como uma senhorinha muito sozinha. E de vez em quando eu ia lá visitar ela e passar um tempo com ela, conversando e escutando todas as histórias que ela contava. E eu amava escutar as histórias dela. E ao mesmo tempo eu ficava ali pensando, meu Deus, como uma pessoa pode viver tudo isso, passar por tudo isso, ter tantas experiências, lidar com todos esses acontecimentos. Será que eu vou passar por tudo isso também? E eu tô contando tudo isso para dizer que quando eu me conectei com essa Bia sem pré-julgamentos, espontânea, eu me conectei também com uma Bia que não tinha medo, que não tinha vergonha de si, sabe, a baixa autoestima. Essa Bia nunca entrava em um lugar ou começava a interação com uma pessoa pensando como aquela pessoa ia agir com ela ou o que essa pessoa ia achar dela. Essa Bia tinha vontade de interagir com pessoas, ela ia lá, ela interagia. Não tinha essa coisa de como tá a minha roupa, como tá o meu cabelo. Será que ele vai reparar no meu português? Eu queria entrar naquele lugar, eu queria conversar com aquela pessoa, eu simplesmente ia. Não fazia nenhum pré-julgamento. Não tinha medo do que poderia acontecer. Eu só ia e deixava fluir. Chegava a pessoa, falava um oi e o resto acontecia. E eu era muito boa em puxar conversa. Conversava até com os papagaios, cachorro e gato da rua. Quando foi que eu perdi essa essência, dessa espontaneidade? Quando foi que o medo começou a tomar conta? Quando foi que a baixa autoestima começou a tomar conta? E eu não conseguia mais deixar que as coisas acontecessem e fluíssem naturalmente e querer controlar tudo por medo de não ser aceita, de ser rejeitada. Aquela Biazinha não tinha medo de ser rejeitada. Ela tinha medo de não viver aquela experiência. Ela queria viver aquela experiência e ela lá e vivia. É o coleguinha que está lá no fundo da sala, que ela não conversou ainda, que fica lá incluído, não conversa com ninguém. Vou lá sentar do lado dele. Vou lá sentar do lado dela, puxar a conversa. Não ficava pensando o que poderia acontecer ou deixar de acontecer, ou se ia ser rejeitado ou não. Só ia. Quando foi que eu perdi essa espontaneidade? E foi aí que eu comecei a trazer para o presente, para o meu dia a dia, aos poucos, um pouco mais dessa espontaneidade. E tentar deixar de lado esses pré-julgamentos. Eu tenho que fazer alguma coisa? Vamos de coração limpo, vamos de mente limpa, coração aberto, sem ficar com tanta ansiedade do que pode ou não pode acontecer. Eu percebi que muitos dos meus bloqueios vieram dos pré-julgamentos que eu comecei a desenvolver na adolescência e depois na fase adulta. Coisa que não existia na Bia, que ainda não tinha sido moldada pelas circunstâncias da vida. E eu comecei a trazer essa Biazinha para o momento presente. Para que com essa essência ali do passado, da espontaneidade, sem pré-julgamentos, pudesse me ajudar a me libertar de vários bloqueios
baixa autoestima, sentimento de rejeições que estavam só na minha mente. E das angústias que eu fui criando e alimentando ao longo do tempo. Quando eu me separei dessa essência. Claro que houveram alguns motivos, mas usando essa leveza da Bia de pequenininha, eu consegui trazer mais leveza para o momento presente. Pelo menos na parte de interação, da baixa autoestima, do pré-julgamento, de achar que eu não consigo, que eu não dou conta. De onde vêm esses pensamentos? A Bia pequenininha sempre ia lá e fazia. Não ficava antes pensando se, peraí, vai dar certo, não vai dar certo, vamos rejeitar, não vão. Não, ela ia lá e fazia. Vamos tentar, vamos fazer. Então trazer essa leveza da minha essência, essa espontaneidade, deixar um pouco os pré-julgamentos de lado, foi me ajudando a me deixar mais solta e a soltar um pouco o controle de algumas coisas que eu prendia ali e ficava abraçadinha com o bloqueio e com a angústia. Terminou o exercício? Não, ainda continuo trabalhando isso. E eu tenho certeza, como eu disse em outros vídeos, eu vou continuar trabalhando aí o resto da minha vida. Sempre vai ter uma coisinha pra gente colocar no lugar. Gente, não tem como. Vão surgir novos problemas, novos desafios que vai fazer a gente querer travar e a gente vai ter que, peraí, preciso trabalhar isso aqui. O exercício da criança interior, ele pode não servir para todo mundo. Foi bom para mim, fez muito bem, mas pode ser que para algumas pessoas não seja o mais recomendado. É interessante que você converse com o terapeuta, com o profissional que você passa na área da saúde mental e veja se realmente isso pode dar certo para você. Para mim fez muito bem. Pode ser que para mais pessoas também funcione. Algumas podem não funcionar. E tá tudo bem. Existem outros exercícios, outras técnicas que podem ser aplicadas para ajudar a gente a encontrar o nosso equilíbrio na saúde mental. E esse foi o vídeo de hoje, onde nós fechamos essa série de visitar lembranças ou de visitar a gente no futuro, né? Porque comecei me visitando lá no futuro, me vendo já velhinha, e aqui eu consegui encontrar alguns bloqueios. Depois eu consegui encontrar o que formou esses bloqueios, de onde vieram esses bloqueios. E agora, para fechar, a gente fecha como que eu trabalhei esses bloqueios, ainda assim, no exercício da criança interior e trazendo coisas boas da minha essência de criança. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho e nos vemos no próximo vídeo. Super beijo!